Hoje, mais uma vez, a gente vai dar sequência no capítulo 5 da nossa confissão, tá? E antes da gente iniciar, eu queria orar com os irmãos. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Deus de graça e de misericórdia, te agradecemos, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, porque fomos alimentados, ó Pai, já com a Tua palavra, porque o Senhor nos instruiu e nos edificou, Pai, na Tua sabedoria. Te pedimos, ó Pai, que em mais esse momento o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Pai, para entender um pouco mais, ó Pai, da Tua soberania, do Teu poder e da Tua majestade, Pai. Que o Senhor esteja comigo, Pai, e superando, Senhor, as minhas debilidades, para que o ensino, Pai, da Tua palavra seja exposto corretamente, ó Pai. É isso que nós pedimos, ó Pai, e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu vou ler aqui o texto da sessão, tá? E aí a gente inicia assim a aula propriamente dita. A sessão 3 do capítulo 5 diz o seguinte: Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, como lhe apraz, tá? Na aula passada a gente viu um pouco sobre o uso desses meios, né? Desses meios, vamos dizer assim, ordinários, né? Sobre como Deus faz a sua vontade através das coisas que foram criadas, né? Através como o texto aqui diz, a sua providência ordinária, né? Fora dos meios, vamos dizer assim, extraordinários de Deus fazer a sua vontade, como Ele conduz todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, de forma, vamos dizer assim, natural aos nossos olhos, tá? E assim, essa sessão ela vai falar um pouco disso também. Eu vou repetir um pouco do que foi falado na semana passada, mas bem pouco, porque não é o foco aqui, tá? Mas essa sessão ela nos ensina como Deus é um Deus racional e inteligente, tá? E embora muitos dos nossos questionamentos diários, né, a gente possa responder com um simples porque Deus quis assim, né, e não está errado, de certa forma, Deus criou o universo e rege todo o universo a partir de leis que foram estabelecidas por Ele, foram criadas por Ele, são mantidas por Ele, para que dessa forma, através dessas leis, através das leis que regem o universo, né, a sua providência ela seja feita, a sua vontade seja feita através dessas coisas, né? Todo o universo, todas as criaturas, como a gente bem sabe, possuem leis, né, sobre nós, que foram escritas e determinadas por Deus, tá? E essas leis não podem ser quebradas por nós, criaturas, tá? E Deus criou essas leis justamente para nos sujeitar a elas e para nos governar através delas, tá? Mas, diferentemente de nós, Deus não está sujeito a essas leis. Deus não está debaixo das leis que Ele mesmo criou. Então, como a gente vai ver aqui nesse texto, Deus pode muito bem, segundo a sua vontade, segundo a sua providência, subverter, de certa forma, as leis que Ele criou e agir na providência acima ou contra essas leis, né, que o nosso texto aqui está chamando de providência ordinária, tá? E é isso que a gente vai ver, nessa aula de hoje, tá? Então, fazendo uma rápida recapitulação, por que o texto fala sobre isso rapidamente, né? Essa sessão começa dizendo que Deus, na sua providência ordinária, faz uso de meios, tá? Então a gente vai ver alguns textos aqui que falam a respeito disso. Não vou me alongar mais uma vez, porque isso foi assunto da aula passada, mas só para recapitular e seguir a linha de raciocínio que essa sessão traz, eu queria que os irmãos abrissem em Atos 27, versos 31 e 44. Atos capítulo 27, versos 31 e 44. O versículo 31 diz assim: Disse Paulo ao centurião e aos soldados:
Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. E o verso 44 diz o seguinte: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Só para a gente entender rapidamente, o contexto desse trecho aqui fala sobre a viagem que Paulo ia fazendo quando estava encarcerado, tá, com destino à Itália, onde ele seria julgado, né, onde ele teria onde ele seria ouvido, tá? E com ele estavam vários outros presos, tá? Eles enfrentaram intempéries no mar e durante essa intempérie, né, Deus revelou a Paulo que todos precisavam permanecer no barco para que fossem salvos, né? E Paulo fala isso ao centurião de forma a encorajar ele a manter todos calmos e dentro do barco, tá? E num determinado momento, né, já um pouco mais perto da terra, esse navio começa a se quebrar, a ser feito em pedaços, né? E aqui a gente vê claramente a mão de Deus conduzindo essa situação, né, de acordo com o que foi revelado, né, que todos aqueles que estavam no barco fossem salvos, pela seguinte perspectiva, né? Primeiro, Deus revela a Paulo a sua vontade de que todos aqueles homens fossem salvos, tá? E isso de certa forma encorajou todos aqueles que estavam no navio, o centurião e os encarregados de guardar os presos, né, que era dever deles levar todos aqueles prisioneiros, né, ao seu destino, tá, em vida. E além disso, né, no momento em que parecia que tudo ia dar errado, né, o barco começa a se destroçar, começa a se fazer em pedaços, né? E como a gente vê aqui, alguns deles sabiam nadar, eles já estavam um pouco mais próximos da costa, né? E essa ordem, né, que Deus deu a Paulo para que todos permanecessem no barco, não só fez com que todos eles pudessem ficar o mais próximo possível da costa. Então aqueles que podiam nadar, que sabiam nadar, puderam nadar até chegar em terra firme, e os que não sabiam nadar, né, por conta da destruição do barco, puderam se agarrar aos destroços do barco e assim chegar sãos e salvos em terra firme. Então a gente vê aqui a providência de Deus guiando esses acontecimentos, né, de acordo com aquilo que foi revelado, de forma natural, né? Não houve nenhuma ação portentosa, né? Não houve alguma ação extraordinária de Deus conduzindo aqueles homens à terra firme de forma sobrenatural. Foi ação natural de Deus, ação na sua providência ordinária, né, utilizando meios para que aqueles homens chegassem sãos e salvos em terra firme, tá? Outro exemplo que eu queria ver com vocês está em Isaías 55, versos 10 e 11. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aqui o profeta está fazendo uma comparação, né, entre o que é necessário para que a terra ela seja fecunda, para que ela produza o seu alimento, para dar comida, né, para dar semente ao semeador e pão ao que come, como ele diz aqui, né, aos meios que Deus providenciou para a salvação. Então a gente vê que até no que é extraordinário, no que é sobrenatural, ou seja, a salvação humana, Deus dispõe de meios. E qual que é o meio? A pregação da palavra. E é o que ele fala aqui: assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E ele usa essa comparação, né, que é o principal aqui, né, com algo que está muito ligado à rotina, à cultura daquele povo, né, que é a agricultura, né, naquela época a gente não tinha tecnologia, né, então o povo dependia para se sustentar, para viver, do que era produzido da terra. Então
o profeta usa uma comparação aqui de algo que é extremamente natural e comum àquele povo, para que eles entendam que o propósito de Deus ele é feito através dos meios que ele dispôs, e por isso ele usa essa comparação, né? Ele fala da chuva e da neve que caem do céu, que regam a terra e fazem com que ela fecunde e dê o alimento, tá? Então, mostrando como que Deus estruturou as coisas, estruturou a criação e colocou leis sobre ela, para que a sua vontade seja feita, tá? Mais um exemplo dos meios ordinários na condução da providência divina está em Oséias, capítulo 2, versos 21 e 22. Vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez Oséias 2, 21 e 22. Pedir para alguém ler, por favor. Aqui, no versículo 9, inclusive, Deus ele pronuncia um juízo contra o povo de Israel, né, dizendo que tiraria deles o trigo e o vinho, tá? E aqui, nesses versículos que o Rafael leu, Deus está fazendo o contrário, né? Está prometendo bênçãos ao seu povo, tá? Bênçãos que viriam a partir, né, do produto da terra, né? E a gente vê aqui claramente, mais uma vez, toda essa cadeia, né, de elos, vamos dizer assim, naturais, que foram criados e estabelecidos por Deus para fazer a sua vontade. Então, no primeiro momento, Deus tira o sustento daquele povo, e agora, com a sua misericórdia, ele primeiramente, obsequioso aos céus, e os céus obsequiosos à terra, produzindo chuvas vamos dizer assim, alimentando a terra, né? E a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, ou seja, Deus aqui prometendo bênçãos ao seu povo de forma natural, ou seja, Deus na sua providência vai ordenar que os céus produzam chuva para regar a terra, e a terra vai ser obsequiosa, produzindo os seus frutos, dando mantimento, fazendo com que as sementes brotem e o produto da terra possa nascer e se desenvolver, para que assim o povo seja abençoado e tenha do que comer, tenha do que se alimentar. Mais uma vez, a providência divina sendo mostrada através da ordem natural das coisas, né? Deus, no momento, tira, e em outro momento Deus dá, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, e tudo dentro daquilo que Deus criou, né? Dentro das leis estabelecidas para reger a criação, tá? E aí, um último exemplo, esse aí não estava no script, mas esse aqui é cortesia do nosso irmão Michael, né? Está lá em Ageu 1, 9 a 11. Vou pedir para os irmãos abrirem para a gente ler mais uma vez esse texto. Mais um exemplo aí da providência ordinária de Deus, né? Ageu 1, versos 9 a 11. Diz o seguinte: Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Como o Michael citou, né? Isso lembra um pouco também o Salmo 128, né? Eu vou abrir aqui, perdão, Salmo 127, vou ler aqui rapidinho, os irmãos não precisam abrir, só para não citar ele errado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A ideia aqui é a mesma, né? Os nossos esforços, eles não são determinantes para um resultado, né? Deus tem que abençoar esse resultado. É isso que ele está falando aqui, né? Deus
se utilizando da sua providência, dos meios naturais, né, da sua providência ordinária para trazer juízo sobre o povo, retirando deles o alimento. E como é que ele faz isso? Fazendo com que o céu retenha o orvalho e fazendo vir seca sobre a terra e sobre os montes. E com isso, o produto da terra ele não é gerado, né? Então, mais uma vez aqui um exemplo bem claro de Deus utilizando a sua providência de acordo com a sua vontade, de forma natural, através de meios naturais, tá? Porém, e aí a gente entra mais especificamente no assunto dessa aula, Deus também é livre para operar sem esses meios, tá? Eu vou pedir para os irmãos abrirem agora em Mateus 4, versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Matthew Henry, comentando sobre esse texto, fala o seguinte: Deus, em sua providência, pode normalmente sustentar os homens com o pão produzido na terra, mas ele pode, se assim o desejar, fazer uso de outros meios para conservar vivos os homens, pois podemos ter pão e não ser alimentados se Deus nos negar a sua bênção. Pois embora o pão seja a base da vida, a bênção de Deus é a base do pão, de modo que podemos precisar de pão e ainda assim sermos alimentados de alguma outra maneira. Deus sustentou Moisés e Elias sem pão e ao próprio Cristo durante 40 dias. Portanto, Cristo não precisava transformar pedras em pães, mas sim confiar que Deus o manteria vivo de alguma outra maneira, agora que ele sentia fome, da mesma maneira como ele tinha feito durante 40 dias, antes que ele sentisse fome. Ou seja, que Satanás tenta Jesus, fazendo com que ele transforme aquelas pedras em pães, né? Mas aqui a gente vê claramente que Cristo confia na bênção de Deus, no cuidado de Deus sobre ele. E como a gente vê aqui o comentário de Matthew Henry, ele fala claramente isso, que Deus tem os meios naturais de sustentar o homem, mas ele pode se utilizar de outros meios para sustentar a vida humana, né? E aí, um exemplo claro de Deus operando sem esses meios, né? Como o nosso presbítero costuma falar, né? Mencionar aquela regra dos 3, né? São 3 minutos sem respirar, 3 dias sem comer e 3 semanas sem água, se eu não me engano. Aqui Cristo passou 40 dias sem comer e Deus assim o sustentou, o manteve vivo, né? Com o meio que lhe aprova. Outro exemplo está em Jó 34, Jó 34, versículo 20. Jó 34, versículo 20. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Aqui Jó está falando do poder de Deus, né, de destruir, né, não só homens individualmente, mas nações inteiras através do seu poder e de forma, vamos dizer assim, de forma miraculosa, né? Matthew Henry comenta o seguinte: qualquer que seja a mão que ele usa, às vezes no cumprimento de seus propósitos, ele não precisa de ninguém, mas pode fazê-lo sem nenhuma mão. Não é o único poderoso que ele derrota desta maneira, mas exércitos deles, ou seja, Deus operando livre, né, desses meios que ele estabeleceu, tá? E um exemplo disso que Jó cita, né, está lá em Oséias, capítulo 1, verso 7. Vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez. Oséias, capítulo 1, versículo 7. O texto diz o seguinte: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aqui Deus está, aqui o profeta ele está citando
né, algo que aconteceu e o relato desse acontecimento, desse livramento maravilhoso está lá em 2 Reis 19, versos 32 e 35. Os irmãos não precisam abrir, se não quiserem, mas eu vou abrir aqui rapidamente para complementar, né, para complementar aqui a informação, para ficar claro a respeito do que esse texto fala, né? 2 Reis 19, verso 35 primeiro, diz o seguinte: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Isso foi o cumprimento de uma promessa que Deus fez, está lá no versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Aqui o exército dos assírios estava acampado, né, contra o povo de Deus, tá? E a derrota era iminente, porque o exército assírio era o exército mais poderoso na época. E como a gente vê aqui, 185.000 homens desses guerreiros foram destruídos. E destruídos como? Pela espada? Pelo arco? Pela flecha? Não. Deus não operou Deus poderia muito bem ter capacitado o povo de Israel a lutar e a vencer aquele povo. Mas Deus, na sua livre e soberana vontade, decidiu agir de acordo com a sua providência de forma extraordinária. Ou seja, Deus enviou o seu anjo, né, Cristo aqui, né, a citação aqui é bem clara, né, que Cristo desceu e feriu o arraial daquele povo, destruindo 185.000 guerreiros dos assírios de uma vez, né? Ou seja, Deus operando a sua vontade, a sua providência, completamente fora desses meios que Deus estabeleceu, né? Desses meios comuns que Deus estabeleceu para aplicar a sua providência, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, podem ficar à vontade, tá? E seguindo aqui o texto, a confissão fala que Deus também é livre para operar sobre eles, né? Sobre esses meios, vamos dizer assim, naturais, né? Ou seja, Deus pode não só operar sem esses meios, né, de forma totalmente extraordinária, mas Deus pode operar sobre esses meios, né, estendendo aí os limites da ordem natural das coisas que por Deus foram estabelecidas, tá? A gente vai ler alguns textos aqui, acho que essa ideia vai ficar um pouco mais clara. O primeiro deles está em Romanos 4, versos 19 a 21. Vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 4, 19 a 21. Vou pedir para alguém ler, por favor. Aqui Paulo está citando, né, o nascimento de Isaac, né, segundo a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sara. E assim, o nascimento de uma pessoa é algo extremamente comum, né? A gente está vendo aqui na nossa igreja como é comum, né, crianças nascerem, serem geradas, né? Mas aqui a gente está vendo um exemplo claro de Deus atuando sobre esses meios naturais, né? Abraão, se eu não me engano, mas se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. Abraão, quando Isaac nasceu, tinha por volta de 100 anos, tinha, acho 99, perto de 100 anos, né? E Sara, acho que tinha 90, 91 anos. Já é difícil a gente ver uma mulher engravidar lá pelos seus 40, né? Agora, com 91, é algo que a gente
diria que é quase impossível, né? Sara engravidou pelos meios naturais, né? Diferentemente do, por exemplo, do nascimento de Cristo, que foi um nascimento extraordinário, sobrenatural, o nascimento de Isaac teve um quê de meio natural, porém, como a gente viu aqui, esse meio natural foi estendido ao máximo, né, ao seu limite, né? Quer dizer, é praticamente impossível uma mulher de 90 anos gerar uma criança, né? Mas Deus operou sobre o corpo deles para que isso fosse possível, e por isso Isaac nasceu. Outro texto, e aí eu vou, na verdade são dois, né? O primeiro deles é Êxodo 16, versículo 13, mais um exemplo de Deus operando sobre os meios naturais, né? Fazendo com que os seus meios naturais sejam estendidos, sejam alargados ao máximo, tá? Beirando o impossível, vamos dizer assim, beirando o extraordinário. Êxodo 16, vou abrir aqui, peraí. Êxodo 16, verso 13, e depois Números 11, 31 e 32, tá? Êxodo 16 diz o seguinte, versículo 13: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Agora Números 11, versículos 31 e 32. Números 11, 31 e 32. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e outro dia, e recolheu as codornizes. E o que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Como esse exemplo aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, difícil, né? Eu vou me deter um pouco mais nesse aqui para explicar melhor para vocês por que esse caso aqui está no exemplo de Deus operando sobre os meios naturais, tá? Essas codornizes aqui que o texto está citando são aves migratórias, tá? Que voam em vastos grupos, passando pelas costas orientais do mar Mediterrâneo e voando sobre a península do Sinai, que é a região ali onde o povo se encontrava, tanto em Êxodo quanto em Números, tá? Nas duas situações em que os hebreus foram alimentados pelas codornizes, foi no período da primavera, ou seja, é justamente o período onde essas codornizes voam por aquela região, tá? Por causa do peso dos seus corpos em relação à força das suas asas, elas às vezes chegam ao seu destino em estado de exaustão. As codornizes, portanto, aproveitam as correntes de vento em seus voos e costumam voar em altitudes bastante baixas. Se o vento mudar de curso, essas codornizes podem ficar muito exaustas por causa se o vento mudar o seu curso, né, ou as codornizes ficarem exaustas por conta de um longo voo, todo esse bando, né, que está voando junto, ele pode simplesmente cair e ficar estatelado no chão, e lá eles permanecem, e às vezes permanecem por cerca de 2 a 3 dias, tá? E antes de continuarem, né, a sua migração, elas ficam ali no chão, deitadas, né, e descansam aí mais ou menos por esse período, tá? E assim, é tão fácil, né, nessa situação você capturar essas codornizes, que um coronel britânico chamado Richard Mentershagen, no seu livro Pássaros da Arábia, ele conta que em Porto Saíd, uma cidade lá do Egito, os homens às vezes usam redes de borboleta para pegar essas codornizes, de tão fácil que é capturá-las, tá? Até aí a gente vê, não, beleza, né? A gente está vendo como que esse acontecimento ele é totalmente plausível e até normal, né? Essas codornizes voando ali por cima do arraial do povo de Deus, justamente naquele período em que eles estavam ali na península do Sinai, né? A gente vê todas as condições físicas, né, dessas aves que fazem com que num determinado momento elas caiam em terra e sejam fáceis de capturar, né?
Mas o que a gente não pode esquecer, e aí é o que vai abrir os nossos olhos para essa ação de Deus sobre os seus meios naturais, é o seguinte: lá em Êxodo 12:37, a Bíblia diz que o povo que saiu do Egito era cerca de 600 mil homens. Tá? Naquela época eles contavam apenas os homens, normalmente em idade militar, ali nos 20 para 60 e poucos anos. Se a gente for fazer uma conta bem básica, tá? a gente consegue estimar que o povo que saiu do Egito estava ali em torno de 2 milhões de pessoas. Alguns estudiosos dizem que esse número chegava a 4, né? Como era comum naquela época, né? Casais terem vários filhos. É possível que a população que saiu do Egito tenha sido em torno de 4 milhões de pessoas. E se vocês lembrarem o texto que a gente citou em Números 11:32, diz que o que menos recolheu, codornizes, colheu cerca de 10 homens. De acordo com os padrões judaicos tradicionais de medição, um homer, ele equivale à capacidade de 1/10 de um efa, que é algo em torno de 1,6 kg. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente é que desses 2 a 4 milhões de pessoas, né, que estavam lá nesse êxodo do Egito, de todos eles, o que menos colheu codornizes, colheu algo em torno de 16 quilos de ave. É algo claramente fora do comum, mostrando como Deus, agindo, né, como Deus pode agir em meios aparentemente naturais, mas agindo sobre esses meios naturais, fazendo com que, aqui no caso, todo o povo pudesse se fartar, né, e até enjoar de comer codornizes, né? Um exemplo muito claro de Deus agindo sobre seus meios naturais, sobre coisas que aparentemente poderiam acontecer com qualquer um, né? A gente se juntar um grupo ali e passar ali pela península do Sinai nessa época, a gente provavelmente vai encontrar codornizes no chão, né? Mas não o suficiente para fartar aí em torno de 2 a 4 milhões de pessoas. Tá? Um último exemplo de Deus agindo sobre os meios naturais está em Mateus 8:26. Vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez Mateus capítulo 8, verso 26. O texto diz o seguinte: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Tá? Eu não entendo muito assim de alto mar, né? Mas assim, a gente sabe muito bem que no meio de uma tempestade, do auge da tempestade até a calmaria, normalmente pode levar aí algumas horas, né? Principalmente em alto mar, né? Quando as proporções de água, né? e de vento também são muito grandes. Esse tempo aí de duração entre uma tempestade, o auge da tempestade, né, até que o mar esteja calmo novamente, pode durar 8, 10, 15 horas ou até mais. Tá? Mas aqui a gente vê claramente que as ondas e os ventos obedeceram ao mandamento do Senhor, à ordem de Deus, à ordem de Cristo, e a calmaria, a bonança, ela se fez imediatamente. Né? Eu não sei, e o texto aqui não é muito claro, sobre como foi a forma de atuação, né, como o poder de Deus agiu literalmente ali naquela situação para fazer aquela calmaria repentina. Mas Deus pode muito bem ter usado os meios naturais, ou seja, o abrandamento dos ventos e das ondas, para que a calmaria se estabelecesse. Mas isso nunca ia acontecer de forma natural, em questão de segundos, né, como aconteceu aqui. Ou seja, aqui fica muito claro que Deus operou sobre os ventos, Deus operou sobre as ondas, para que o mar se acalmasse imediatamente. E aí, para finalizar, eu quero ver aqui com vocês alguns exemplos de Deus atuando contra esses meios que Deus mesmo estabeleceu. Tá? A gente viu que Deus
pode operar através deles, sem eles, sobre eles e agora contra eles, né? Ou seja, aqui contrariando totalmente a lógica e as leis que Deus mesmo estabeleceu. Tá? O primeiro exemplo está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Matthew Henry comenta o seguinte sobre esse texto: ele pôde fazer o ferro boiar, o que era contrário à natureza, pois o Deus da natureza não está atado às suas leis. Ele não lançou o cabo atrás do machadinho, mas cortou um novo pedaço de madeira e o lançou no rio. Nós não precisamos duplicar o milagre, supondo que o pedaço de pau afundou para buscar o ferro. Era suficiente que isso fosse um sinal da intimação divina para que o ferro emergisse. A gente vê aqui algo que contraria completamente a lógica. Se alguém deixar um machado cair dentro de um rio e tacar um pedaço de pau para tentar recuperar esse machado, a gente vai rir da cara das pessoas. Vai dizer: cara, você é maluco. O que você está tentando fazer? Não existe lógica nisso, mas aqui Deus está operando contra os meios naturais para fazer a sua vontade, fazer com que o ferro emergisse da água. Outro exemplo está um pouco mais à frente, 2 Reis 20, versos 8 a 11. O texto diz o seguinte: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Esse relógio ele foi construído, justamente prevendo o andamento natural do sol sobre a Terra, para que ele pudesse refletir, dentro da sua base, o horário de acordo com a sombra que o sol faria nesse relógio. Provavelmente ele tinha uma parte pontiaguda para fazer o apontamento da hora. E aqui Deus age contra os seus meios, ou seja, o meio natural é o sol nascer no Oriente. É o Oriente? É isso mesmo. Nasce no Oriente, se põe no Ocidente. E aqui, apesar dele não ter feito exatamente o contrário, o Sol retrocedeu 10 graus, algo totalmente fora da normalidade, um acontecimento extraordinário que vai contra a lei estabelecida por Deus na natureza. Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Mais um exemplo de Deus atuando contra os meios naturais que Ele mesmo designou, que Ele mesmo estabeleceu. Josué 10, versos 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mais um exemplo muito claro, O sol parando, um determinado, parando, óbvio, essa era a perspectiva deles, porque a gente aqui na Terra vê o sol se movendo, na verdade quem está se movendo é a Terra. Mas a perspectiva deles, eles viram o sol parar, e não parou por 2 minutos, 5 minutos, parou durante quase um dia inteiro.
né? Deus agindo mais uma vez contra o que ele mesmo estabeleceu, contra a lei e a ordem natural que Deus estabeleceu na sua criação. O último exemplo é Daniel 3, versículo 27, que a narrativa conta sobre a fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor e o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, versículo 27. O texto diz o seguinte: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Aqui, se os irmãos lembrarem, a ira de Nabucodonosor foi tanta que ele mandou ligarem a fornalha 7 vezes mais forte do que o normal, né? E alguns homens da guarda de Nabucodonosor pegaram esses homens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançaram eles na fornalha, tá? E a gente vê o controle e o poder de Deus contra o seu estabelecimento natural nisso, né? Esses homens morreram queimados. Os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram queimados, mas eles não tiveram nem os cabelos da cabeça chamuscados, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Ou seja, quem foi para dentro da fornalha, que estava ali no centro do calor e do fogo, não teve um fio de cabelo queimado. Ou seja, Deus agiu de uma forma tão espetacular, tão extraordinária, que ele, digamos assim, decidiu quem que o fogo ia queimar. Os que estavam lá dentro, nada. Aqueles homens que estavam próximos morreram queimados, né? Então, um exemplo muito claro de Deus agindo contra as suas leis estabelecidas na natureza, agindo contra a ordem natural das coisas que Deus mesmo criou, Deus mesmo estabeleceu para fazer a sua vontade, tá? Então, resumindo, né, o que a gente precisa entender dessa sessão é justamente isso. Deus estabeleceu meios, como a gente viu mais claramente na semana passada, né? Na semana retrasada. Deus criou uma estrutura lógica, criou leis para regerem e estabelecerem todos os acontecimentos, né, aqui na Terra, né? Meios naturais para fazer a sua vontade, mas Deus pode agir através desses meios, Deus pode agir contra esses meios, sobre esses meios e sem esses meios, né? Então a gente vê aqui que Deus é tão poderoso e tão sábio, né, que ele não precisa se utilizar dos meios que ele mesmo criou para estabelecer a sua providência e estabelecer a sua vontade, né? E isso não diminui a sabedoria, não diminui a majestade e não diminui em nada o poder de Deus, né? O fato dele, vez ou outra, não utilizar os meios naturais que ele mesmo criou. Muito pelo contrário, mostra como Deus é poderoso, que ele não está sujeito às leis e às regras que ele mesmo estabeleceu para subjugar a sua criação. Deus pode agir tanto através delas como contra, sobre ou sem esses meios que ele estabeleceu. É isso, meus irmãos. Provavelmente no domingo que vem a gente deve continuar com a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Bom, então a gente pode encerrar por aqui. Você pode orar para a gente, Marcos?